Todo mundo? Qual foi o tema do ano que o Senhor tinha falado? Quem se lembra do tema do ano? Quem é o Espírito Santo? Então, o tema do ano é sobre o Espírito Santo. Nós iniciamos essa série de ensinamento sobre o Espírito Santo com o primeiro tema que foi a introdução geral. Deus é Espírito. E depois nós continuamos com quem é o Espírito Santo 1, quem é o Espírito Santo 2, quem é o Espírito Santo 3, 4, 5, 6, 7 e 8, a última vez. É a última vez. Quem se lembra do que nós tratamos? Nós vimos as formas de manifestação do Espírito Santo, como discernir. E toda essa sabedoria de Deus nos ajuda nas visões, na interpretação das visões solos. Quando o Espírito Santo é o vento, nós veremos também isso. Mas hoje vamos lembrar primeiro a pomba. No que é o Espírito Santo de Deus 8, nós falamos sobre a pomba. É isso? Glória a Deus. Os que não ainda assistiram todos esses ensinamentos bíblicos, que são estudo bíblico aprofundido, se encontra no livro de se encontra no nosso canal Ministério Internacional Jesus Cristo Estudo. Eu esqueci uma coisa. Senhora, levanta-te, por favor. A partir de hoje, seu lugar é lá. Essa é a posição de vocês. Vocês dois também, por favor. A partir de hoje, o lugar de vocês é lá. Marido e mulher junto. Quando a igreja vai encher lá, vocês vão bem colado lá, não vai ter meio. Glória a Jesus. Amém? É isso mesmo. Bom, hoje nós continuamos, nós vimos que a pomba de Deus simboliza a paz de Deus, o sossego. E o Espírito de Deus é o anunciador da sabedoria de Deus. Porque nós vemos no livro de Gênesis o que aconteceu com Noé. E nós vimos também no livro de Novo Testamento o que no Mateus, Marcos, o que aconteceu Mateus 3, quando o Espírito Santo desceu, quando o Senhor Jesus se batizou nas águas. Agora uma parêntese, é sempre bom de explicar. Jesus se batizou porque ele pecou? Nunca pecou. Agora, foi para mostrar um exemplo? Mais ou menos. Porque o exemplo ele tem tudo. Mas ele fosse batizar para quê? A resposta é no mesmo texto, na mesma palavra, no mesmo capítulo seguinte. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se batizou para carregar sobre ele, sobre o seu corpo, sobre o pó, seu pecado e o pecado do passado, do presente e do futuro. É por isso que ele podia ser tentado. Porque Deus não pode ser tentado. Agora, como Deus se fez filho, se fez carne, o espírito, a alma fica pura e santa. É impossível que ele peque. Mas Satanás não sabe de todas as coisas, ele não sabe do plano da redenção. Ele ouviu uma voz, a pomba desceu, ele ouviu uma voz, testemunho do Pai, porque no céu tem três que dá testemunho: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai testemunhou a primeira etapa do Evangelho da redenção, que é o Evangelho da água. O Evangelho da água significa que a purificação. Os pecados nossos são tirados através de João Batista, que foi nosso representante, e colocados sobre o pó, o corpo de Cristo. Então, porque já foi ensinado no pedagogo, que é a lei. E para receber a expiação do pecado, o sumo sacerdote vinha e a expiação anual, o sumo sacerdote chegava, o povo se juntava na frente do templo, o sumo trazia 2 bodes, nós chamamos em francês touro, ou seja, burro, em inglês, burro.
nós traz 2 touros, e sobre a cabeça do primeiro bode, o touro lá, como chama isso? Bezerro grande lá, como chama? Carne. Ele com chifre, ele impôs a mão, segurava bem, né? Impôs a mão e confessava todos os pecados. O sumo sacerdote, porque ele é o representante de Deus em judeu na terra. O primeiro, ele é o sumo sacerdote acima do rei, porque eles, geralmente também profeta que podia estabelecer o rei. Então, ele impôs a mão, e sobre o primeiro bode, ele confessava todos os seus pecados e de sua casa, e todos os pecados de todo Israel. E assim, e o segundo, esse que ele confessava, ele foi escoltado até fora do território judeu, lá no deserto, para morrer no deserto. E o segundo, ele pegava o segundo bode, botava a cabeça e aspejava o sangue, e pegava o sangue para entrar no santuário, no santo do santo, para fazer a aspersão. Enquanto isso, então, por todo esse ano, todos os pecados do povo de Israel estavam escondidos, cobertos. Apagado não, porque o sangue dos animais não pode salvar o homem, mas estava guardado, coberto. Significa que a ira de Deus não podia tocar. É por isso que o famoso falso profeta Balaam, Balaam, obrigado. Quando ele queria, em francês é Balaam, eu faço às vezes essa confusão. Ele queria amaldiçoar. Quando o rei inimigo lá for ver ele, para o seu profeta, para amaldiçoar o povo de Israel, ele vai até a montanha, não dá. Deus não responde, ele vai segurar, não dá. Depois ele fala, o que está acontecendo? Ele fala, não tem jeito, não tem como amaldiçoar esse povo. Para amaldiçoar, fazer desfazer coisa de idolatria. Mas por quê? Deus respondeu, esse povo é abençoado. Outras vezes, esse povo é bendito. Agora eu pergunto para você, Israel não pecava? Claro que nunca pararam de pecar. Mas como eles fizeram o sacrifício ritual anual pelo perdão do pecado, então o pecado estava coberto pelo ritual de expiação que Deus ele mesmo tinha dado, esperando então a perfeição que é Deus ele mesmo reconciliar os homens com ele, porque ninguém podia, prestar bem atenção por favor, ninguém podia reconciliar Deus com os homens, se não é o próprio, os homens com Deus, se não é o próprio Deus. Ninguém podia, porque o homem foi criado, está escrito lá, o homem foi criado à imagem e à semelhança de quem? Do bode, do cachorro, do leão, do animal, da árvore. Então todos os que corta bode agora, que for sacrifício com a natureza, que for magia para os africanos lá, e mesmo aqui, que trata com a entidade, são já tal. Porque o conhecimento que eu tenho, eu derrubo isso com uma programação. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, e para entrar em contato com Deus, tem que tratar com Deus mesmo na forma dele que é. Deus é Espírito. Porque quem me adore, tem que me adorar como? É Espírito e é a verdade. E nós já vimos, João 17:7, João 14:6, e em João 14:6, e 1 João 5:20, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e Jesus Cristo é a verdade. Porque é um Deus trino, é um Deus, não tem três tronos, não. Ezequiel viu o trono, nem na esquerda, direita não tinha nada. João viu o trono, é o do meio do trono, mas porque saiu o cordeiro. Então, com esse conhecimento, em nome de Jesus, eu derrubo toda a macumba, feitiçaria, tudo para acabou.
O céu, a lua não pode dizer não. O sol não pode dizer não. A terra não pode dizer não. Porque você proclamou o que criou todos nós para reagir. É isso que é pisar sobre o serpente e o escorpião. Conhece o seu Deus, e o poder dele, pelo Espírito Santo dele, vai ser seu. Então, voltando na expiação, porque meu trabalho é explicar. Porque se você não entende, você não vai ser maduro. E quem não é maduro, não é herdeiro. Porque o herdeiro que toma posse das coisas do Pai. Enquanto não é maduro, ele é sob a autoridade do administrador. E espero que o administrador é o Espírito Santo de Deus. Mas muitos estão na administração do anticristo. Mesmo que professando Cristo. É por isso que eles falam de Cristo, mas não tem o poder de Cristo. O bruxo fala, irmão, fazia uma conta contra mim, fazia a pizzaria, por favor, vem orar para mim. Mas você não é crente? Não, irmão, quem não conhece o Deus que serve é ignorante. E a ignorância é pecado, é morte. Porque falta de conhecimento, eu vou fazer o quê? Morre. E falta de visão, um povo que não tem visão, é um povo cego, não? Morre também. Está escrito. Busca o conhecimento da palavra. Então, a salvação vem de Cristo. E o Espírito Santo de Deus que se manifestou no Mateus capítulo 3, sob forma de pomba, para dar testemunho, como João capítulo 5 ensina. Porque tem três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E na terra tem três que dão testemunho: o Espírito Santo, a água e o sangue. Essa é a obra da redenção. É isso que aconteceu no Mateus 3, quando ele foi nas águas. É para cumprir o primeiro padrão, tirar o pecado, como o sumo sacerdote fazia no Levítico, Números, Deuteronômios e Gênesis. Não, Deuteronômios e quais são os outros 4 livros lá? Êxodo, como ele ensinou lá, tudo isso. A lei levítica, a lei mosaica. É para fazer isso, tirar nossos pecados e colocar sobre ele. Porque a primeira etapa tem que ser o parente mais próximo do homem para resgatar o homem. Essa é a lei de Deus. Mas vamos porque a história de Ruth, a Moabita, é o exemplo, com a sogra dela. Eles voltaram depois que os 2 filhos dela morreram lá. Ela voltou, a 2 nora queria seguir. Fazia como, bom, não, fica com os pais de você, eu vou voltar para Israel. Ruth falou que eu vou. Seu Deus será meu Deus. E Ruth é uma dos antepassadas de Jesus, o Cristo. Porque ela casou, ela voltou em Jerusalém, virtuosa, teve que casar. E as noras, a sogra, sabendo desse, falou que para casar deve que ter só com alguém que é da nossa família, o Boaz. Porque para resgatar o direito legal, para a união perfeita, tem que ser aquele que é o mais próximo de seu antigo marido. Mas vamos porque, como tinha uma pessoa acima de Boaz, que teve o direito legal de expiação, então, de restituição, então, de tomar posse, de expiar, então, de assovar, de pagar sua dívida, a fim que não todos os terrenos que eles deixaram, volta tudo. Ele foi ver, Boaz foi ver aquele lá, falou: você tem direito legal de absorção sobre nossa irmã, a mulher de fulano está, sobre a nora também Ruth. Então, se você quer absorver e restaurar os defuntos, você vai ter que tomar junto também a Moabita. Ei, eu não quero não. Tá bom. Então, eles fizeram o que a lei mosaica permitia, e agora todo mundo é testemunho. Na porta da cidade,
e na frente dos testemunhos, homens sábios, os anciãos da cidade. Quando fizer isso, ele foi casar então com Boaz. Aquele lá não sabe o que ele perdeu. Boaz é o bispo, quanto a avó lá de Davi. E Davi é o único servo de Deus que cumpriu tudo o que Deus planejou para ele ser na terra. Não é o único servo de Deus que cumpriu nesse plano. No plano de quê? Da misericórdia e da justiça. Tem outros que cumpriram, mas no plano da misericórdia, Davi entendeu o que é o arrependimento, humildade. Razão porque ele foi chamado filho, o filho do homem se faz chamado filho de Davi. Você viu outro servo de Deus que Jesus se faz chamar assim? Não. Porque Davi cumpriu todo o destino que Deus planejou para ele, tudo. Ele se submeteu. Humildade, obediência a teu filho. Mesmo com o zelo que ele fez, Deus corrigiu. Como o meu que eu contei para vocês, ele corrigiu 2 anos. Um sou eu, porque aquele que é avisado sobre os planos do seu mestre e não faz, ele é cobrado mais que aquele que não sabia e que se enganou. Amém? Não foi uma explicação, uma exortação sobre a pomba, o passado. Isso, que é o Espírito Santo de Deus, capítulo 8. Amém? Agora nós iniciamos. Então, nós prosseguimos melhor com que é o Espírito Santo, parte nona. Nona é certo? Falar nona ou 9? Me corrija em português, por favor. Então, nona, isso. Que é o Espírito Santo, parte nona. Abre sua Bíblia, bem amados e bem amadas. Eu danço, porque a gente vai tocar uma coisa. Sempre falar do Espírito de Cristo, ele se alegra em mim. E quando se alegra, me alegra junto. Porque quando você é batizado de Deus, o Espírito de Deus e os seus estão unidos. Ele fala, você ouve, você se alegra, ele mostra o que fazer. E o jugo dele é suave e leve. Pessoa tem dificuldade na obra, particularmente porque o processo de discipulado não foi cumprido. Ou eles abandonaram, ou eles desviaram e recusaram. Então, pede a graça. Pode ser salvo se se arrepende, sim, mas o que Deus planejou para fazer com ele, perdeu o lugar, outro lá e coloca outro lá. Que é o Espírito Santo, parte 9. Abre sua Bíblia, queridos e queridas, rapidamente. Anota os textos bíblicos primeiro. Vai ajudar nós. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Por favor. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 13. Versículo 13. Vocês estão lá? Anota os textos primeiro. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versículo 27. Anotaram? Êxodo. Com licença. Gosto de trabalhar, servir com 2 Bíblias. Mais rápido para percorrer. Êxodo, capítulo 30, versículo 25 a 30. Anota o texto, por favor, é muito importante. Êxodo, capítulo 30, versículo 25 a 30. E um rei 19, versículo 15 a 17. Um rei 19, versículo 15 a 17. Amém? Um rei 19, versículo 15 a 17. Glória a Jesus. Amém? Nós entramos na... Todo mundo então volta para 1 Samuel, por favor.
Samuel. Samuel 16. Quem está lá, diga achei. Glória a Jesus. Não, fala achei se achou. Se não achou, fica quieto. Amém. Vamos lá? Pode ler. É importante que você chegue, porque é estudo bíblico. Nos estudos bíblicos, o Espírito de Deus não corre. Se é exortação, ele pode ir rápido, mas quando é estudo bíblico, é importante entender, porque se você não entende, você não toma posse, você não domina. A comunhão não é verdadeira totalmente. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, eu em nome de Jesus Cristo. Todo mundo está lá? Está escrito: assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. Ou então é outra versão, subtendido. Grande poder daquele dia em diante. Glória a Jesus. Vou ler de novo. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o que? Presta atenção nessa palavra. Que havia trazido. É o profeta que anda com azeite. Tá? E o derramou sobre a cabeça dele, de Davi. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder daquele dia em diante. Glória a Jesus. Amém. Vamos ler rapidamente 1 João capítulo 2, versículo 1 João. Quem chegou? Então 1 João 2. Todo mundo chegou? Diga amém. Amém. Se não chega, não diga amém, por favor. É pecado. 1 João 2, 27. Se você chega já no capítulo, pode dizer amém. Mesmo se não ainda pegou o versículo, mas pelo menos chega no capítulo rápido. 1 João 2, versículo 27. Pode ler? Está escrito em nome de Jesus o Cristo. Mas vocês receberam o Espírito Santo que vive onde? Glória a Jesus. Que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes a verdade, porque Ele lhes ensina todas as coisas, e Ele é a verdade, e não o mentiroso. Portanto, tal como Ele disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. Amém? Antes de continuar no tema mesmo, gostaria rapidamente desvendar uma coisa que eu já ouvi muito, pessoa que usa isso de maneira errada, que não são movidos pelo Espírito Santo de Deus que usa. Ele fala, porque ele, a fim de que não precisem, vou ler, mas vocês receberam o Espírito Santo que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes a verdade. Agora, não precisa de ninguém lá. É lá que tem, em linguagem simples, pior, por muitos.
Eles acham que, bom, como falou isso, então, ninguém pode, não somos batizados do Espírito de Deus, eu não sou. Ninguém pode me ensinar mais. Não, ninguém lá. Não se refere ao próprio Espírito Santo, não. Se refere aos que não têm o Espírito de Cristo. Porque está escrito também no livro de Coríntios, eu cito, o homem espiritual, né, o homem carnal, o animal, não entende a coisa do Espírito. Mas o homem espiritual, movido pelo Espírito de Deus, julga e faz as coisas pelo Espírito de Deus, segundo Deus. Mas o homem animal não compreende, é uma loucura para ele. E por isso ele deixa ele. Ele odeia ele. Então, quando alguém aqui vai falar ninguém, não significa que eu sou também bateu em Santo Deus, então você não pode me ensinar mais. É soberba. É o espírito carnal do mundo, aquele que não conhece Deus, que não é nascido novo. Aquele lá não pode ouvir o conselho do tolo, porque senão se torna tolo. A outra palavra, se é sua visão, qualquer pessoa pode ouvir, prestar atenção, porque tem que ser pronto para ouvir. Mas agora, ouvir que eu faço assim, seguir, não pode seguir, não. Examina. É Deus que está te aconselhando, o Espírito de Cristo de ganância através dessa pessoa. É isso a vigilância. Amém? Então, voltamos agora. Mas vocês receberam o Espírito Santo que vive em vocês, dentro dos seus corações. Nós continuamos a leitura. Vamos ler todos os textos para já resgatar o tempo. Amém? Um rei, 19. Um rei, capítulo 19. Um reis, capítulo 19, versículo 15. Não, eu pulei o Êxodo. Vamos ler o rei primeiro, por favor. A gente vai ler Êxodo no final, no último lugar. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 a 17. Estão lá? Está escrito em nome de Jesus Cristo. 1 Reis, isso. Capítulo 19, versículo 15 a 17. Agora chegou? Eu vou esperar. Eu quero que ela chegue. É muito importante de examinar. Aqui é o Ministério de Visão e de Missão. Aqui nós somos como os berenos. É berenos? Quem fala em português? Bereanos, isso. Em francês é berenos. Então, chegou? Isso, varão assim vai. Vamos lá. Reis 19, 15 a 17. Eu leio em nome poderoso de Jesus Cristo. Está escrito. Então, o Senhor disse a ele: volte pela estrada do deserto para Damasco. E quando chegar lá, derrame óleo sobre a cabeça de Azer. Em outra versão, vamos explicar o unja. Derrame óleo sobre a cabeça de Azer, o unja Azer, para que ele seja rei da Síria. Depois derrame óleo sobre a cabeça de Geu, unja Geu, filho de Nimsi, para que ele seja rei de Israel. E derrame óleo, então unge sobre a cabeça de Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, para que ele tome o seu lugar como meu profeta. Versículo 17. Qualquer um que escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. E fique sabendo, eu vou continuar no 18.
E fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel que nunca se curvaram diante de Baal, nem beijaram esses deuses. Amém? Então, na ameaça, o contexto aqui é que nosso bem amado profeta Elias, na ameaça, depois de matar mais de 804 reis, sacerdotes, perdão, sangue de Jesus, amém? Sacerdote de Baal, dos deuses da Sidônia, de onde Jezabel saiu, ele ouviu uma notícia. O espírito terrível, perigoso de Jezabel, que pode tomar a posição de mulher como de homem, que pode se encarnar, entrar no corpo de uma mulher como do homem, ameaçou o profeta de Israel. E o profeta número 1 de Israel e das nações, não só de Israel, das nações lá. Ele fugiu. Diante de 800 e quanto profetas de Baal e das Tarde, ele não fugiu. Ele foi na cara. Mas agora, uma notícia chegou de uma mulher, mas não qualquer mulher. Então, a potestade que vivia nessa mulher, porque ele é filho de sacerdote satânica da Sidônia, de onde ele saiu. Então, ela cresceu na feitiçaria pesada. O pai foi bruxo de primeiro escalão. Ela cresceu na bruxaria. Foi iniciado desde o nascimento. Agora, o rei lá, Acabe, cometeu o erro grave, irreversível, de casar com ela. Então, o Deus dela se tornou a ser os deuses na Israel. Abominação diante do Senhor. É a mesma coisa hoje, uma parentesa. Pessoa que igualiza, coloca Jesus Cristo de Nazaré, ou mesmo patamar que Confúcio, que Mohamed, que todos os outros criadores de religião e de seta esotérica. Essa é a mesma coisa, essa é uma abominação, porque está escrito nos Hebreus 12: Jesus é o Pai de todos os espíritos. Jesus é o único ser que não nasceu pela semente, entrou. Ele existia antes de Abraão. Antes de Abraão, eu sou. Ei, você é Yahweh. Ele não tem começo de vida, nem fim de vida. Ele tem um reino, não uma religião. Mas porque nós somos acima. O cristianismo não é uma religião, é um reino. E que fala de reino tem governo, que fala de governo tem ministros. E no reino de Deus tem 3 principais ministérios. O ministério do louvor e da adoração e da proteção do trono de Deus, Isaías 14, Ezequiel 28, que foi dirigido na época antes da queda dele por Satanás. Mas porque tem um monte de funk gospel hoje, samba gospel hoje, porque ele foi responsável disso. Ele derruba através da música e através das mídias, novela hoje. Ele é o príncipe do poder do cuidado com o celular que nós deixamos nas crianças. Agora, porque você vê, eu sou sério, manso, mais rígido, porque eu conheço meu adversário. Deixa ele assistir qualquer coisa. Você vê, celular, ele trabalha com celular, com telefone, com telão. Então, o culto dele é na própria casa. Ele paga caro, hein? Para ele se instalar na sua casa. Então, é uma paradesa para mostrar o que Jezabel é até hoje. Porque o espírito lá não morre. Os espíritos se amaram, se expulsam. Mas eles vão terminar por os espíritos demoníacos no inferno com o mestre dele, Satanás. Satanás foi o responsável do voo da adoração. Então, o trabalho dele é desviar as pessoas. É uma explicação. Agora, voltamos aqui então. O que aconteceu? Nós estamos no 1 Reis 19. O profeta fugiu diante de uma mulher. Ele ficou com medo. Está escrito, ele ficou com medo e fugiu. Deus sabia que ele ficou com medo. Deus não repreendeu ele na hora. Ele dormiu
Deus mandou anjo dar comida para ele 2 vezes. Deixou ele andar 40 dias. Então tem erro que você faz. Deus espera, porque ele sabe o medo é um inimigo muito perigoso. Muito perigoso. Eu andei. Agora aqui é para tudo nele. Cuidado dele, por favor. A gente continua. Se concentra, e deixa ela cuidar dele. Então, ele fugiu. O Senhor tem erro que nós cometemos. E Deus toma o tempo. Ele dá advertência. Agora, o medo é tão perigoso que ele te faz perder o foco. Ele te faz esquecer as promessas. Ele te faz esquecer o mandamento para seguir a vaidade e a desejos carnais. Esse mesmo medo que fez que o apóstolo Pedro fez o quê? Ele andou, Pedro andou nas águas, mas depois, movimento das tempestades, Satã mexeu com os elementos, ele foi olhar, se afundou. É isso que aconteceu com o profeta Elias. É isso que aconteceu agora com o mesmo Elias, mas de forma de João Batista. Ele chegou na prisão, mesmo de falar na cara dos reis, chega na prisão, o medo toma, a dívida toma. Ele manda perguntar: será que é você mesmo? Ou a gente tem que esperar um outro? Então, se aconteceu com esses pioneiros, essas colunas que nos esperam na glória, como que não vai acontecer comigo? Todo mundo pode cair, meu irmão. Mas agora tem queda e queda. Tem queda de escândalo por causa da rebeldia, e tem queda que você pode pegar na traiçoeira, numa surpresa. Ele te traiu porque falta de conhecimento. Esse se corrige. Mas agora, queda que eu sei, eu me mantenho na ganância do pecado, continuo a produzir, fazer a mesma coisa. Ele manda alerta. O pessoal fala, ele manda o segundo advertência. O escândalo acontece. E quando acontece, porque a pessoa acha que Deus, o silêncio de Deus, ele está concordando. Não. Ele dá o tempo de corrigir. Porque ele te mostra onde você caiu. Se foi Deus que te chamou. Voltando aqui. A unção dele foi dividida em 3. Ele foi mandado de ungir aqui, de ungir lá, de ungir lá. Derramar, como está nessa versão, óleo sobre a cabeça. Hoje, vamos terminar a leitura de Êxodo 30 e eu faço o resumo, porque ele se explica por ele só. Êxodo 30. Vamos por lá. Eu mesmo com 2 Bíblias. Êxodo 30. Quem chegou antes de mim, diga amém. Não vou ser rápido mesmo. Lá na cidade, Douala, capital econômica do Camarões, foi difícil que alguém chegava antes de mim na pesquisa para achar um texto bíblico, para analisar. Foi difícil, é muito raro. Quando o jovem conseguia, ele se alegrava. Eu mesmo me alegrava com ele, porque é bom, me ajudava a manter o beat. Porque o pastor está de força de comer a Bíblia. Porque quando Jesus me chamou, ele falou: devora minha palavra e obedece só. Eu, pastor, é assim que tem que ser. Mas vamos porque aqui eu posso falar devagar. Esse está aqui. E cada vez você lê, eu não paro, é dia e noite. Porque a unção que você vai ter na sua vida, então, a maneira que, a dimensão, a maneira que Deus vai utilizar, vai depender do seu relacionamento com está escrito. Se você honra a palavra,
meditando nela dia e noite, e se esforçar para obedecer como mandou a Josué, como Paulo mandou a Timoteu. A mesma coisa a todos nós. É sucesso, é visão, é programação de Deus no presente e no futuro próximo e no futuro longe, e mesmo de outra geração. Deus não falha, nunca falhou. A palavra dele é poderosa, é a verdade, ele criou tudo. Amém? Êxodo 30. Estão lá? Versículo 25 e 30. Agora eu vou tomar desculpa. Eu tenho o microfone na mão, então você chegou antes da porque não vai te vangloriar, não. Porque eu tenho o microfone na mão. Mas glória a Deus, é muito bom. Porque a vontade do pastor é que as ovelhas engordam. Significa que seja bem. Porque todo pastor do animal quer que ele trata bem as ovelhas. O fruto do ministério de um verdadeiro eleito, o pastor, se vê nas ovelhas que ele cuida, que Jesus mandou cuidar Pedro. Maior ele cresce espiritualmente, as outras bênçãos são acrescentadas. Essa é a minha glória diante de Deus. Está escrito. Paulo fala para os Coríntios: você pode ter muito mestre, mas é eu que plantou. É eu que é o pai de vocês. Ele fala de outro lugar: eu tive cuidado de plantar de anunciar Cristo, onde os outros nunca foram. Essa é a minha missão no Brasil. Eu vou ir visitar e ajudar os quilombos, os andarilhos, os necessitados, o pobre que eu vejo. Tem uma emissão lá, eu não sei se passa Caminho da Verdade. Caminho da Verdade, isso? Você mensagem da você Caminho da Verdade. Lá eu vi coisas. Irmãos, tem pobreza no Brasil como no Camarões. E tem lugar que é pior que no Camarões. Em 2014 eu não podia imaginar, mas eu vi na televisão documento. Os quilombos, eles são mais escravos que nós lá na África. Eu falei: o que é isso? Jesus falou: é por isso, meu filho, se prepare. Toma, tenha coragem, porque não vai ser fácil. A pessoa fica meses no Nordeste sem água. E aqui nós somos em São Paulo, o pessoal fica aqui: Jesus é bom, Jesus é bom. E toda essa parte que vai não ser evangelho lá. Bom, eu falo assim, é para avisar os outros. Se ele quer tomar também benção, eu sou um competidor. Eu sabe como fazer para atrair a favor de Deus na minha vida. Todos nós temos o mesmo serviço, mas lá no céu nós não teremos a mesma coroa, não, o mesmo galardão. Vão ser salvos, sim, mas eu quero lugar aqui primeiro. Esse é escrito aqui. As estrelas não têm o mesmo brilhar. E lá, cada um vai receber em função das obras que Deus mandou ele fazer, ele fez. A questão para mim não é assim: eu sou já eleito, mas agora eu quero ser padrão 1. Significa que cumprir tudo a vontade de Deus, meu destino na terra, como Davi, como Abraão. É isso que eu quero, como Isaac. Razão porque eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. É filho de Davi. Como Daniel, como José. São mistérios que nós explicaremos tema por tema. Hoje, Isaías 30, versículo 25 e 30 declara o seguinte. Vocês estão lá? Glória a Jesus. Amém? Ele fala o seguinte. Pode ler? Êxodo. Entregue tudo aos perfumistas, especializados para preparar uma mistura de aromas que será o óleo sagrado para a unção. Decora a palavra unção. A outra foi óleo. Aqui é unção.
Ou então, outra versão, azeite. Uso esse óleo sagrado para ungir o tabernáculo, a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios do candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar das ofertas queimadas com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Deste modo, você consagrará todas essas coisas e se tornarão santíssimas. E tudo o que tocar nelas se tornará santo. O óleo que você vai preparar, qualquer coisa que vai ungir, a coisa se torna santo. Vamos voltar de novo no João 2. Rapidamente. Nós temos 1 João 2, né? Ok, o resumo de tudo que nós viajamos. Nós fomos lá no Samuel, visitamos o profeta Samuel, visitamos o profeta Moisés, livro de Êxodo. Agora visitamos o profeta também Elias, o rei. Agora vamos visitar o ancião, aquele que foi o último a fechar o olho, aquele de quem Jesus falou: se eu quero que ele vive até que eu volte, o que te importa? Você Pedro, eu vou te mostrar a sua, mas aquele lá, Senhor, como que vai ser? Se eu quero que ele vive até que eu volte, o que te importa? Você deve ser aquele que a Bíblia fala que aquele que ele ama é o único. Ele fala: eu vos amo, mas de maneira singular, particular, ele fala aquele que ele amava. E os outros apóstolos sabiam que se eles amavam todos eles, mas tem aquele lá, ele tem um favor diante de Deus especial. Apóstolo João, ele tem um favor, ok? Aquele lá que estava deitado no colo dele, os outros perguntou a ele, pergunta lá para seu amigo lá, que é aquele que ele fala que vai nos trair, ok? João obedecia só. João não precisava de ver o escândalo antes de ir. Ele sabia aprender dos erros dos mais velhos e com quem ele andava. Sabia? Ele mesmo quando ele errava, ele aprendeu rápido a se arrepender da humildade. 1 João 2, versículo, nós vimos 27. Mas vocês receberam o Espírito Santo que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim que não precisa de ninguém para ensinar-lhes a verdade, porque ele lhes ensina todas as coisas e ele é a verdade e não um mentiroso. Portanto, tal como ele disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. Amém? Escreve no seu caderno que o Espírito Santo, parte 9, o Espírito Santo de Deus é o óleo de Deus, a unção de Deus, o azeite de Deus. Então, o subtítulo, que é o Espírito Santo, parte 9, resposta: o azeite de Deus. Meu bem amado Dilmar, você já colocou isso no tema, que é o Espírito Santo de Deus, parte 9. Você coloca o título: o Espírito Santo de Deus é o óleo de Deus, ou o azeite de Deus, ou a unção de Deus. Todo esse texto explica já por eles mesmos. Agora, vamos entrar no simbolismo dessas coisas. A unção, como nós lemos no livro de 1 Samuel 16, versículo 13, quando foi colocado Davi, o que aconteceu? Veio sobre e junto com quem? Poder, um grande poder
que tomou ele de lá por diante, não toda a vida dele. Não? Como eu oro, isso que vocês receberam hoje, lá, quando eu estabeleço vocês como meu hebreu. Ele está agora com vocês. Agora nós estamos orando para que ele seja em você, para chegar ao nível definitivo de filho maduro, verdadeiro. Agora vocês são filhos pela promessa, porque ele já prometeu que vai dar. Mas se você ficar firme na submissão, obediência nos ensinamentos, porque ensinamento que faz discípulo. Mas porque ele ensina. Então o Espírito Santo é o olho do Senhor, azeite do Senhor, a unção do Senhor. E a unção representa, pode escrever, a unção representa o Espírito Santo. Ou então, o próprio poder do Espírito Santo confere um Samuel 16, versículo 13. Nós acabamos de ler. É estudo bíblico. Nós lemos e damos o resumo. Não tem muito a está já escrito. Segundo ponto. No primeira carta aos reis, versículo 15, capítulo 19, versículo 15 a 17, Azael, Jeú e Eliseu foram ungidos. Foi derramado óleo sobre a cabeça deles. Então, a mesma coisa que aconteceu com Davi, aconteceu com ele, porque o profeta Elias, como profeta das nações, Deus dividiu a unção dele em três. Olha o tamanho da autoridade desse profeta. Santidade, chamado e confirmado, comprovado pela palavra, o profeta de fogo. Mandar o exército, 50 homens, mas o comandante. Se eu sou profeta, ele chegar com arrogância, a sentença de Deus caiu. Se eu sou profeta de Deus, teu fogo desce e consome você. O fogo desce na hora. Fisicamente. Segunda vez, fisicamente. O terceiro que chegou com a tropa de 50 dele, ele já chegou na unidade. Não somos sobre ordem, né? Profeta por favor, porque já sabia o que aconteceu com dois outros. Não somos servos de. Por favor, nós obedecemos ordens. Por favor, se você querer, nosso. Tá bom. Você falou com mansidão. O fogo não desceu. Eu conheço alguém. Conheço o testemunho de alguém. Lá na África, lá no meu país. Aconteceu a mesma coisa dele. Só que não desceu para cair mais. Ele ordenou em nome de Jesus. Ele avisou antes. Ele ordenou. E o fogo desceu fisicamente, pessoal, para queimar uma bruxa mística que adora a lua e o sol. Uma religião, a religião que adora a lua e o sol, que tem como símbolo a estrela e a lua. Porque bruxa dizimava a população com a bruxaria e não morava no lugar e não queria nem pagar. E ameaçava o inquilino meses a meses. Então ela que virou dono do quintal do cara. E Deus usou esse varão lá, jovem convertido, para falar tal coisa. Quando Deus se revelou a ele, fala tal coisa. Você vai sair daqui, porque aqui é Jesus que manda. Vai servir seus demônios lá. Ele falou: que está me falando? Você está operando. Você não sabe quem eu sou. Você está contestando. Então, a gente vai ver entre Jesus e seu demônio lá. Quem é Deus? Depois, o varão ouve a voz, levanta a mão no céu. Apenas ouvir a voz, levanta, a própria mão se levantava. Tem testemunho que são vivos até hoje. Enquanto eu vou levar vocês, vocês vão visitar na África comigo. Lá na frente, eu vou vos mostrar o lugar onde esse varão, esses acontecimentos, e com esse varão lá, esse varão onde aconteceu lá. O testemunho que veio esse varão e essa história em 2006, em fevereiro de 2006. O fogo comenta que em nome de Jesus,
O fogo desce e consome toda a fechada na casa lá. O fogo desce. Maison apertada assim. O fogo desceu fisicamente. Pegou fogo na casa lá. Pá! Ela saiu correndo. Gritando. Os vizinhos chegaram para apagar o fogo. O mesmo varão ouviu a voz. Fala para ele, não o fogo normal. Esse é o fogo de Deus. Vai queimar só o misticismo, o altar, toda dela. E aconteceu exatamente, o fogo se apagou. O dono da casa aqui que ia jogar água apagou porque as casas são apertadas, e de madeira também, misturaram com bloco, mas juntado. Se pegar fogo aqui, outra aqui, vai pegar todo o quarteirão aqui. Só apertada, então tem vela. Todo mundo corre, porque lá então, quando o fogo aparece, todo mundo corre. Porque se pegou no lugar, para pegar você que é lá 1 quilômetro, porque não vai ter como parar. Todo mundo vai jogar água, acalme-se. O varão lá falou, acalme-se. Vai apagar como apagou. Queimou porque ele estava já fora, esperado, assim, petrificado, não podia mexer. O fogo acabou sozinho. Eles foram lá para jogar água, porque o fogo saiu com ela junto. Ela saiu, ela pegou mesmo. Todo mundo quer esse fogo. Ela saiu. Eles olharam, não tinha sinal nem de fumaça, nada de nada, só o altar dela e todas as coisas. Enquanto o varão lá voltava, ele viava o telão se abria assim, no invisível, na visão. Então ele via o que acontecia, porque quando ele falou, avisou ela entrou lá. Ela começava a fazer as encantações dela, o altar, começava a falar a língua de minha. Um telão se abria assim, o varão olhou, ele deu risada. Não, olha meu filho. Jesus que estava falando esse varão, olha meu filho, o que está fazendo? Dá risada, eu ri. O varão lá ri. E levanta a mão, que aconteceu isso. Desde então, todo mundo sabia, entendeu que aquele lá, o que será dele? Vocês conhecem esse varão? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Então, a unção de Deus, no 1 Reis 19, 15 e 17, o profeta Elias, o profeta de fogo, quando derramou sobre Azael, Geu, Eliseu, essa unção lá, que tomou, que é na verdade o Espírito Santo, que tomou Davi, que tomou eles, então eles foram batizados do Espírito Santo de Deus e com poder, porque quando o Espírito Santo de Deus vem, é ele que dá o poder. Ele não é o poder, ele tem o poder, ele é o dono do poder. Razão porque está escrito em Zacarias, não é pela força, não é pela vingança, não é pela força do poder, mas é pelo Espírito, diz o Senhor, Deus faz todas as coisas. Busquem o batismo do Espírito Santo. Porque quem já tem sabe reconhecer, ou se não tem na conversa, é fácil. Mas tem monte aqui no Brasil, na América Latina, que são batizados do Espírito enganador, de Anticristo, que fala em línguas, que fala línguas estranhas, mas é simples de reconhecer a coisa. Estão nas igrejas, fala coisa verdadeira também, mas no 10, 9 mentira, uma falsidade. Ok? Atos 16, Espírito de Pitonisa falou também a verdade, mas foi para derrubar tudo, porque não podia contestar com Paulo e os outros. Então, porque não pode destruir de cara, ele seduz para poder destruir lentamente com o tempo. Essa é a missão serva de Deus. Os outsiders, eles são profetas do Altíssimo, eles anunciam a coisa que vão salvar. Porque apóstolo, o governador céu chegar na cidade dela, o demônio olhou, ei, esse é fogo, é luz, eu não posso. Como fazer? A palavra de Deus ensina. Satanás, os ministros do próprio Satanás se disfarçam em anjo de luz. Então, vamos falar um pouco de verdade. Lá eles vão achar que nós somos da verdade. Então, eles vão ir para Paulo e depois vão continuar vindo consultar também.
Esse é o nicolaísmo e o paganismo que Jesus repreende na Apocalipse. É um monte fácil. Vão para a igreja, vão no centro do que de marabutagem. Não vai. Esse olho, vocês precisam dele. É o Espírito de Cristo. Mas ele se encontra na verdade, porque ele é a verdade. E a verdade é Cristo. E quando você é elegido assim, agora ele está com você, como o Novo Testamento ensina. E depois, quando você vai ser batizado, o Espírito de Deus vai vir morar em vocês, é outra dimensão. Então, a unção é uma distinção. Quando você é ungido, você é separado, você é consagrado por uma visão, por uma missão e por uma comunhão com o seu Deus verdadeiro. Amém? Então, resumo, o Espírito Santo é o óleo, o azeite e a unção. E quando você reler esses capítulos, esse versículo em casa, continua lendo todos esses capítulos, todos. O Espírito Santo ele vai ajudar vocês mais a entender. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja e nos dá o entendimento e a obediência que vai junto. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção. Amém?